Olá, boa tarde. Hoje a gente vai trabalhar no volume 3 do livro didático de matemática. Números, sequências e medidas de capacidade. Nesse capítulo, você vai contar até o número 9.999. Olha lá. 9 em todas as casas, em todas as ordens tem 9. E descobrir onde se localiza o rio mais extenso do mundo. Vai representar números com aba, com material dourado e vai aprender ações simples para não desperdiçar água na sua casa. Então, ali tem uma imagem de uma menina colocando plástico no reciclável. Vamos lá, então. Na página 4, diz assim: brincando com os números. Você sabe qual é o rio mais extenso do mundo? É o rio Amazonas, localizado na região norte do Brasil. Aqui. Ele tem 6.992 quilômetros. Olha lá. 6.992 quilômetros. Só podem sublinhar lá este número. Ali está o rio, ele vai aparecer para vocês lá, ó, Rio Amazonas. Podem também passar uma caneta por cima lá onde está o rio, certo? Bem nesse lugar aqui do mapa, bem aqui em cima na região norte do Brasil, tá? Aí diz aqui embaixo, diga aí, localize e circule a capital do seu estado no mapa. Olha aqui, aonde está Porto Alegre, aqui embaixo. Então, ó, nós estamos bem no sul e o rio está lá em cima, no outro lado do mapa do Brasil. Você mora perto de algum rio no seu município? Se sim, qual? No nosso município, não temos rio, certo? O nosso município tem o Arroio Feitoria. Então, ninguém mora perto do rio aqui. Eu, sim, moro perto do Arroio Feitoria, aqui em Dois Irmãos. Mas nós não temos rio. O rio mais próximo de Dois Irmãos é o Rio dos Sinos, tá? A gente faz parte dessa bacia hidrográfica desse Rio dos Sinos, que o Arroio Feitoria vai ir até lá, certo? A outra pergunta: o que significa dizer que o rio Amazonas é o mais extenso do mundo? Ele é o mais comprido, ele tem o maior comprimento, certo? E pinte o número que mais se aproxima da extensão do rio Amazonas em quilômetros. Qual é o número? Esse aqui. Então, você vai comparar esse número que a prof já pediu para você marcar. Você vai comparar esse número aqui com estes números aqui de baixo, certo? O que está mais perto que você deve pintar é esse aqui, porque 6.000 ele passa muito, 5.000 está muito longe, certo? Agora, lá na página 5. Na página 5, tem a seguinte atividade. Observe nos ábacos a posição da argola e complete cada frase com o número representado. Vocês vão olhar aqui. O que tem aqui? Unidade de milhar, aí a centena, a dezena e a unidade, certo? Que estão vazias. Então, esse número que está indicado aqui é 1.000. No de baixo, a gente só tem uma argolinha aqui, então é 100. Aqui só tem uma na dezena, 10. E aqui embaixo só tem uma unidade. 1, aqui 10, 100 e 1.000. Vocês vão colar aqui do lado, vão recortar aqui embaixo e vão colar aqui o que representa do ábaco, certo? Aqui na página 6, lá em cima, está perguntando qual é o maior número que a gente pode representar num ábaco de 4 hastes, que é esse aqui, o ábaco. 999. Por que é 9.999? Porque a gente só pode, em cada casa, colocar 9. É o máximo. Então, por isso que todas as casas vai ter 9.
porque é o máximo que a gente pode colocar, então vai formar o maior número que a gente pode formar. Com o material dourado, a gente representa esse número usando 9 cubos grandes, 9 placas, 9 barrinhas e 9 cubinhos, certo? Representação do ábaco. Vocês vão fazer agora atividade número 2, certo? Vocês vão olhar o que está representado, vão escrever o número e vão botar o que ele está aqui. Façam isso, tá? E depois voltem aqui no vídeo para conferir. Depois de fazer a número 3, depois vamos para a número 3. Como a extensão do rio é muito grande, usamos a medida quilômetro para representá-la. O símbolo de quilômetro é km, ó. Olha só, a palavra quilo significa 1000. Em 1 quilômetro, quilo, tá ali dentro a palavra, a 1000 metros. 1 km, então, 1 quilômetro é 1000 metros. Você sabe ler o número que representa a extensão do rio Amazonas? Escreva-o com palavras. 6.992, certo? É este número que a gente viu aqui, 6.992. É a extensão do rio Amazonas, este rio aqui. Lá na página 7, vocês vão representar este número, 6.992, no ábaco, certo? Agora, tem aqui, os cartões a seguir têm um algarismo cada um. Forme os números de 4 ordens solicitado nos itens abaixo. Cada letrinha dessa vai pedir para você formar um tipo de número diferente. Vai lá, tenta fazer, dá um pause no vídeo e volta que a prof vai, então, mostrar para vocês como é que a gente pode fazer. Gente, uma coisa importante, a gente vai ter a casa de ordens, tá? A prof escreveu aqui, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. O número maior sempre vai ser o que tem o número maior na unidade de milhar, porque esse número vale 1. Aqui tem 10, aqui tem 100 e aqui tem 1000. Isso não, a gente não pode esquecer. Então, por exemplo, se eu tiver 9 na casa da unidade e tiver 4 na casa da unidade de milhar, mesmo que o 9 é maior, né? O 9 é maior que 4, mas o 4 está na casa da unidade de milhar, então ele é 4.000, que é muito maior que 9 unidades, né? Isso é bem importante vocês se lembrarem. Depende de onde o número vai estar, vai ser o valor dele, certo? Qual é o maior número possível de montar com essas cartinhas aqui? Com essas cartinhas que o livro deu. Vocês podem fazer, inclusive, as cartinhas se quiserem. Qual é o maior número? O maior número tem que ter o maior primeiro na casa da unidade de milhar. Depois, ele tem que ter o maior na casa da centena, o maior na casa da dezena e o último, então, na unidade. Este é o maior número que a gente consegue montar com estas cartinhas. 9.864. Daí você vai representar ele aqui no ábaco, vai colocar cada um dos números dentro do ábaco. Agora, na letra B, pede 2 números que tenham o algarismo 9 na ordem das centenas. Na ordem das centenas tem que ter o 9, então aqui tá a centena. Como é que eu posso montar? Vocês têm que montar 2, tá? Então, eu posso colocar o 8 na frente, o 9, o 4 e o 6. E posso trocar aqui esses 2 de lugar. Eu formei 2 números diferentes com o 9 na casa da centena. O que não pode mudar é o 9. Então, se você escreveu 6.948 ou 6.984, tá certo? Se você escreveu 8.946, 8.964, tá certo? Se você escreveu 4.968 ou 4.986, tá certo, certo? Você tinha que escrever apenas 2. Eu escrevi todos os possíveis para você conseguir corrigir.
Complete a frase usando esses dois números que você escolheu. Você vai ter que dizer, desses que você escreveu, qual que é o maior e qual que é o menor, certo? Dois números com o menor número na unidade. Qual que é o menor desses? É o 4. Então, você vai fazer a mesma coisa com as cartinhas, pode desenhar assim umas cartinhas, colocando o 4 por último, na casa da unidade, certo? E depois, você vai ter que escrever dois números maiores que 7.000. O que um número tem que ter para ser maior que 7.000 com estes algarismos? Ele tem que começar com 8. Certo? Então, você pode fazer com 8 ou com 9 na casa do milhar. 8 ou 9 na casa do milhar. Certo? Se você ficou com dúvida, você ainda pode fazer assim, ó. Qualquer folhinha de papel vocês devem ter em casa, vocês têm tempo para fazer, tá? Façam a casinha e escrevam lá unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Aí vocês vão conseguir montar esses números bem mais fáceis, ó, porque tá pedindo ali um que seja o 4 na casa da unidade. Que números eu posso montar? Aí você vai colocando os números como você quiser. Este é um. E aí eu preciso fazer outro. Vou trocar aqui. Pronto. Tá vendo? E ali quando pediu na letra C, dois números na letra D, dois números maiores que 7.000. Ah, maior que 7.000? 8.000 é mais que 7.000. Então, qualquer número que eu fizer com o 8 ali, está certo. Posso trocar aqui, posso trocar aqui. Todos esses são maiores do que 7.000. Ok?